O senhor não se declarou na questão do impeachment do Alexandre de Moraes, que é hoje essa grande pauta, né? Um ministro que já foi aí alvo de diferentes reportagens, mostrando que não tem muito apreço vamos dizer assim, aos ritos legais, né? Tinha lá um grupo paralelo de investigação que abria sigilo de pessoas, até do pedreiro que ia fazer uma obra na casa dele, né? Com assessores que cogitavam no grupo de WhatsApp mandar jagunços para prender um jornalista que está fora do país com mandado de prisão. Fora todos esses inquéritos políticos que não têm fim, estão abertos sem fim. O senhor concorda que há motivos para o impeachment, pelo menos? O senhor concorda que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou as suas prerrogativas e que deveria ser alvo de um escrutínio? Porque quando a gente fala de abertura de um processo de impeachment, nós não estamos falando que ele será impeachado, mas que as suas ações estarão sob observação de um processo no Senado. Quer dizer, que os senadores que o sabatinaram terão a oportunidade de avaliar o seu trabalho e de verificar se ele violou ou não a Constituição, se ele arbitrou, se ele usurpou da competência do Legislativo, se ele abusou nas suas competências. O senhor, na sua opinião, pessoal, o senhor acha que todas as decisões, as medidas, as falas do ministro, elas deveriam sofrer um escrutínio? Olha, eu não quero perder tempo com isso, porque ele não vai acontecer. Não vai acontecer? Não vai acontecer, não vai ser aberto o processo. Precisa o presidente do Senado, que pelo que eu conheço não tem a menor possibilidade do presidente Pacheco abrir esse processo, nem se atingir o número máximo. Então, não vai atingir o número. Então, eu acho que é uma perca de tempo essa situação. Essa discussão só vai vir acontecer se tivéssemos um outro Senado, tá certo? Com esse Senado que aí está, não vai ter impeachment nem hoje, nem amanhã, de nenhum ministro do Supremo. Então é uma discussão inútil que eu não perco tempo com ela. Eu não vou assinar o impeachment, porque não vai ter impeachment de ministro Supremo. Se viesse a acontecer, eu preferia ter o Alexandre ou o Lula nomear um outro ministro. Muitas das pessoas que defendem o impeachment do ministro Alexandre se esquecem que quem vai indicar é o Lula. E eu tenho certeza que essas pessoas não concordariam. Se fosse o Bolsonaro indicar, talvez elas fossem favoráveis. Então, não vou perder tempo com isso. Qual é o caminho? Porque o senhor entende, eu estou aqui fazendo aqui uma avaliação de que o senhor, de uma forma geral, o senhor está vendo que o Supremo tem ultrapassado nas suas, com certeza, nas suas atribuições. Isso inclui a atuação desses ministros, individualmente ou coletivamente, até porque hoje você não tem mais o racha entre os ministros, né? Praticamente todos os ministros falam a mesma língua, todos eles estão unidos aí, né, num espírito corporativista que mantém quase como um bloco, né, a cúpula do judiciário como um bloco. Agora, tudo bem, se o impeachment não é o caminho para se discutir esses abusos, qual é o caminho? Que eles deem esse passo atrás. Você citou esse caso desse inquérito, já está com 5 anos o inquérito aberto. Sim. Tudo é objeto desse inquérito. Eu acho que chegou o momento, o próprio presidente do Supremo já disse que está perto de acontecer. Então eu acho que, e eu a tenho aconselhado, está na hora de dar um passo atrás e voltar às suas atribuições, o excesso de protagonismo. E não foi só um ministro, foram vários ministros, até o próprio presidente do Supremo errou naquele dia lá na Uni, falando aquelas coisas. Então tem que dar esse passo atrás, porque o Supremo tem que voltar para as suas atribuições. O Supremo não pode ser tema de eleição. Isso é um ruim para a democracia, ruim para o nosso país, ruim para as nossas instituições, e eu tenho a expectativa que isso ocorra. Mas a sua expectativa, eu gostaria de compartilhar dela, não é a minha. Eu queria saber o que te leva a acreditar que o Supremo possa dar um passo atrás sem que ele seja provocado de alguma maneira, inclusive através de um processo de impeachment. Quem vai convencer o Supremo e de que maneira o Supremo pode ser convencido a dar esse passo atrás que o senhor mencionou? Eu tenho certeza que o Supremo não vai querer ser o principal tema de eleições de Senado daqui a 2 anos. E é o que vai acontecer se isso não acontecer. E eu tenho certeza que os ministros supremos já estão conscientes disso.
O senhor acha que... O senhor conversa com ministros e eles comentam isso? Eles têm essa sensação? Converso. Eu acho que tem essa sensação. Eles não querem ser alvo... Eles não querem ser o tema da eleição para o Senado em 2026. Eu espero que isso não aconteça. Porque senão nós vamos ter uma eleição para senador na próxima, em 2026, que esse vai ser o grande tema, e não vai ser bom isso. Eu não defendo isso, que a pessoa seja avaliada se deve ser ou não senador por conta se vai votar a favor de impeachment de ministro Supremo. Isso não é pauta para uma eleição. Não deveria ser. Não deveria ser, mas se não houver esse passo atrás do Supremo, é o que vai acontecer na eleição em 2026.